Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Continuando a história onde tínhamos deixado na última semana, na última aula, Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala, a esposa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ela diz que quando chegou a casa depois desta tal viagem, ela ficou um mês de febre. Era normal na altura, viagens no deserto provocavam esse tipo de situações e esse tipo de vírus. E tal como hoje em dia nós já conhecemos, uma pessoa quando apanha um tipo de um vírus qualquer, com febres, deve realmente ficar em casa. E ela ficou um mês em casa. E ela diz que eu não soube o que se passou durante esse um mês, ou seja, todas as conversas que foram inventadas por Abdullah bin Ubay ibn Salul, o chefe dos hipócritas na época, e tudo que se espalhou pela cidade, eu não percebi de nada, porque eu estava todo o dia em casa, eu não percebi o que tinha-se passado. Sim, apenas fiquei um bocadinho confusa, porque o profeta, durante esses 3 dias, estava um bocadinho diferente, não estava zangado, mas não estava tão animado e carinhoso como andava comigo antes. Passado um mês, ela conta que saiu com Mistah. Mistah era uma moça que muitas das vezes ela, portanto, chamava-se Mistah porque ela era filha de um homem chamado Mistah. Ela era mãe de um homem chamado Mistah, também há de estar nesta história. Ela era filha de Ruham ibn Abdul Muttalib, portanto, um dos filhos do avô do profeta, portanto ela era filha, portanto tecnicamente estamos a falar, ela era a prima do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e portanto, e do outro lado, a mãe dela era tia materna de Abu Bakr, portanto tecnicamente ela era prima direta de Aisha radiallahu anha. Então, ela costumava muitas vezes trabalhar estar com Aisha, eles eram da família, e começaram, passados 30 dias, é que a Aisha já estava a sentir-se melhor, e houve um dia que estavam a ir à noite para fazer as suas necessidades. Como sabem, naquela altura, as casas de banho, as latrinas não eram perto de casa, eram bastante longe, eram nas zonas, portanto, mais onde havia mais árvores e tudo mais. E estavam a voltar das suas necessidades, e naquela altura, a própria Aisha radiallahu anha diz que nós fazíamos as necessidades praticamente uma vez em cada 2 ou 3 dias, porque a alimentação deles era diferente da nossa. E nós não guardávamos, nós éramos árabes, nós não guardávamos latrinas em casa, aquilo era visto quase como algo que naquela época não era agradável. Hoje em dia, naturalmente, depois as coisas mudaram. E estavam elas a voltar das suas necessidades, quando de repente Mistah tropeça. E quando ela tropeça, ela mais ou menos diz: raios que aparta o Mistah. Aquilo, eles tinham, da mesma forma como nós em português dizemos raios que aparta, eles também tinham algo parecido que diziam quando caíam para o chão ou quando acontecia uma situação que eles não gostavam. Mas desta vez, ela disse raios que parta o Mistah, o filho dela. A Aisha, naturalmente, olhou para ela e disse-lhe que porquê é que tu falas assim do teu filho é teu filho, porquê é que estás a dizer amaldiçoado seja ele, ou seja, mesmo expressão, mas não deves utilizar o nome do teu filho. E é aí que Mistah conta o que o filho dela, Mistah, fez e o que realmente tinha-se passado durante esses 30 dias e o que falaram sobre a pessoa dela. A Aisha radiallahu anha própria diz que eu fiquei mais doente quando soube, porque isto era uma coisa impensável que pudesse acontecer. Estamos a falar de uma rapariga muito jovem ainda, e a inocência dela e a maneira simples dela ser, quer dizer, ela nunca conseguia pensar que fosse possível realmente as pessoas falarem sobre ela ou falarem sobre alguém e acusarem desse tipo de situações. Ela diz que voltei para casa, estava mais doente do que estava agora e pedi permissão ao profeta, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam veio visitar-me, e fui para a casa dos meus pais, que era mais ou menos sensivelmente 30, 40 minutos de Medina Munawwara, de Al-Madina Munawwara, porque ela queria realmente estar com a mãe, tentar perceber através da mãe e confirmar todas essas informações que Mistah tinha lhe
dado. Quando chega à casa, a sua mãe, Roman, uma moça, uma senhora também muito calma, consegue acalmar a sua filha e, de uma certa maneira, de uma maneira pedagógica, explica que esse tipo de conversas, esse tipo de calúnias acontece quando há um casal que ama um ao outro. Claramente todo mundo sabia que Muhammad amava Aisha e Aisha amava Muhammad, e eles eram, naturalmente, e muitas vezes acontece quando há uma cobiça, portanto, das pessoas quando veem um casal tão apaixonado como eles dois eram, e ainda por mais também havia as outras esposas, também as co-esposas, portanto, ela acalma a Aisha no sentido de dizer que esse tipo de conversas, esse tipo de confusões acontece, mas tem calma que isto já vai passar. Aisha, radiallahu anha, ao ouvir essas palavras, percebe que afinal tudo o que tinha acontecido nos 30 dias foi verdade e que realmente todo o mundo estava a acusá-la, ou pelo menos estavam a falar sobre uma possível acusação e volto a dizer, todas as histórias, todos os livros de histórias não entram em detalhe, só dizem acusação, porque é demasiado mal estar a falar sobre uma falsa acusação, ainda por mais de uma mulher como a Aisha, que é a nossa mãe. Na realidade, quem começou, conforme eu disse, quem começou a fazer essa história foi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Naturalmente que já vocês têm acompanhado os nossos episódios, sabem que ele estava bastante chateado com o Islão e pior ficou quando começou a falar mal e começou a criar discórdia, e o Alcorão desceu com versículos a relatarem o que ele andou a fazer. E então foi ele que realmente, quando vê essa situação, e ele é um dos primeiros a ver a Aisha chegar mais tarde com Safwan ibn Mu'attal, é ele que realmente lançou este fogo por todo lado. E ele pertencia, portanto, à tribo do Khazraj, que era a outra tribo de Medina. A Medina estava dividida em duas tribos, Aus de um lado, Khazraj do outro, e ele pertencia aos Khazrajitas, não é? E ele começa a lançar esse fogo por todo lado, naturalmente que a grande maioria dos companheiros do profeta, dos Sahaba, dos muçulmanos bons, praticamente quando ouviu isso, calou-se. Houve, no entanto, 3 pessoas que foram registadas como ouviram e passaram para a frente. Não inventaram, mas realmente ajudaram o fogo a espalhar-se. Uma delas era Mistah, o tal filho de Mistah. Outra era Hamana bint Jahsh. A própria Aisha iliba Hamana, dizendo que Hamana bint Jahsh era uma senhora, ela era irmã de Zainab bint Jahsh. E Zainab era uma das co-esposas, era uma das esposas do profeta. E então Hamana tentou ajudar a irmã no sentido de, se eu falar mal da Aisha, a Aisha cai e a minha irmã Zainab passa a ser a número 1. E então ajudou a espalhar essas confusões. A Aisha própria diz que quando a conversa chegou a Zainab e o profeta foi falar com Zainab para tentar perceber se isso tinha sido verdade ou não, ela diz: Zainab foi uma mulher piedosa, naquele momento não aproveitou dessa situação e disse apenas que a Aisha não é capaz de fazer uma coisa dessas. E a própria Aisha diz que a religião de Zainab salvou-a. Já Hamana, coitada, sofreu com isso mais tarde, porque é muito mau uma falsa acusação, os efeitos são nefastos para quem realmente lança isso. Também Hassan bin Thabit, um grande poeta da época, um grande discípulo e companheiro, também foi registado que ele também falou. Na realidade, nós não podemos dizer que eles inventaram, porque não inventaram. Mas o único crime, em aspas, que eles possam ter feito, esses 3, foi quando ouviram uma invenção, contaram a outros algo que o Islão vai agora condenar e vai acabar de uma vez por todas e vai realmente também considerar como um crime, que um crime não é só inventar, é ouvir e dizer uma coisa, porque uma mentira, quem começa uma mentira é mau, mas quem ouve uma mentira e passa para outro também vai ser considerado mau. Portanto, tecnicamente, esses 3 companheiros não fizeram por mal, devem ter ouvido e mandaram e disseram a outra pessoa, mas até isso vai ser considerado uma calúnia, e eles depois mais tarde também, efetivamente, sendo companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, acabarão por arrepender-se e acabarão por também pedir desculpa. Seguindo para a frente,
o que é que se passou? Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala está a contar a história, está a dizer que, visto que eu já tinha ido embora, o profeta, naturalmente, durante aqueles 30 dias, fez o que normalmente um grande homem faz. Reuniu testemunhas e fez um inquérito. Falou com falou com as esposas, falou com muita gente para tentar perceber, porque isto é uma situação delicada. Ele sabe que a Aisha é verdadeiramente inocente, mas ele não pode ficar calado porque vai deixar no ar e a história irá se lembrar dessa situação e vai criar uma série de suspeições. Então ele precisa de limpar esse problema e finalmente ele chama, no fim, testemunhas diretas da sua casa, como Sayyidina Ali, radiallahu anhu, o seu genro e primo, e Osama bin Zaid, Osama que era o neto adotivo do profeta, um rapaz que entrava e saía de casa. Na altura ele tinha sensivelmente os seus, provavelmente 10 aninhos, portanto ele era considerado o favorito do profeta, o neto favorito do profeta, e ele quer realmente chamar a ele e conversa. Osama praticamente diretamente diz que eu não acredito que isso possa ter acontecido. Daquilo que eu conheço da nossa mãe Aisha, ela é incapaz de fazer uma coisa dessas. Não há rastros, não há aqui sinais que ela pudesse estar envolvida com alguém. É impossível, efetivamente, isso acontecer. Depois ele fala com Ali. Sayyidina Ali também dá uma outra visão, que também está correta, mas é uma visão que muitas vezes depois as pessoas distorcem. O que ele diz é basicamente que Ali já é muito mais velho, o Osama tem 10 anos, Ali já tem os seus 30 já, e então Ali simplesmente diz que, vendo o profeta extremamente amargurado com essa situação, ele diz que, olha, ele não diz que Aisha é culpada ou não culpada, ele simplesmente diz que você está tão amargurado com essa situação, não se preocupe, se realmente vier a ser verdade, na realidade há muito mais esposas nesta cidade e neste país que você pode desposar. Portanto, ele aqui nem disse sim, nem disse não, mas na realidade, se formos ver bem, ele toma uma posição correta e neutra também, porque ele não ataca Sayyidina Aisha, ele nunca chegou a atacar a Aisha, como muitas vezes as más línguas mais tarde vão inventar que a Aisha não gostava de Ali por causa dessa situação. Na realidade não foi nada disso, foi apenas Ali está a explicar de um ponto de vista diferente e os outros estavam a explicar de outro ponto de vista diferente. No entanto, há uma coisa em comum: nenhum deles acreditou que a Aisha radiallahu anha tivesse feito algo do género. Mas ele dá mais uma sugestão ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizendo que, olha, chama Barira. Barira era uma empregada que vivia com Aisha radiallahu anha. Barira era, naturalmente, tinha sido uma prisioneira de guerra, que foi entregue, há quem diga que Aisha comprou-a e depois libertou-a, e ela, Barira, que também deve ter tido mais ou menos a mesma idade, decidiu, mesmo estar livre, continuar a viver com a Aisha e continuar a servir a Aisha porque gostava efetivamente dela, porque ela era uma boa mulher. E o profeta chama a ela e ela está muito, naturalmente, receosa, com medo, é uma miúda ainda, não é? Vai falar com o profeta, portanto está numa situação muito, muito aquilo. Mas quando ela é chamada e o profeta fala com ela, ela diz que, olha, a única coisa que eu posso dizer sobre a Aisha, que pronto, não é normal, é que a Aisha é tão jovem, é tão inocente e é uma miúda tão simples que muitas das vezes ela está a fazer a massa para o pão, e ao fazer a massa ela adormece e esquece que está a fazer a massa e dorme. E vai dormir, e muitas das vezes os cabritos que estão à volta chegam e comem a massa do pão e vão-se embora. Ou seja, ela é tão jovem, tão inocente, que ela nem tem às vezes a noção que eu, se adormecer, o cabrito há de vir e vai comer essa massa e nós precisamos dessa massa para comer. Portanto, esta é a inocência desta mulher. Como é que uma dessas conseguiria fazer um acto tão pecaminoso e tão mau? Como sabem, no Islão isto é altamente deplorável, qualquer acto de adultério, e mesmo dentro dos árabes
antes do Islão, isto também era visto como algo deplorável. Nós é que estamos a ver hoje em dia no mundo, onde isto é perfeitamente normal, onde casar é mau, mas a relação sexual é vista como perfeitamente normal. Na altura era o contrário, casar é normal, a relação sexual fora do casamento é que era considerado altamente mau e deplorável. Na altura, o profeta, quando ouve todos esses relatórios, ele já tinha essa conclusão, mas já tem provas suficientes para dizer que a minha mulher está completamente livre de todas essas acusações. E a ideia que ele tem é chamar todo mundo para a mesquita e, de uma vez por todas, encerrar esse problema de uma vez por todas, e acabar esse problema e matar esse problema pela raiz. Então ele chama todo o mundo e ele dá um sermão, ele faz um speech, onde ele explica que um fulano, ele não diz o nome de Abdullah bin Ubay bin Salul, mostrando aqui a elegância que o profeta tinha. Abdullah bin Ubay não, foi deselegante ao falar de nomes de pessoas, como Safwan e como Aisha, mas o profeta não lhe retribui com a mesma moeda, ele apenas lhe diz que há um homem que fez essa situação toda. E o que é que vocês acham que eu devo fazer com esse tipo de homem? E vocês culpar-me-iam se eu fizesse alguma coisa com este homem? Porque este homem acusou a minha mulher, acusou a minha família, e eu só sei bem da minha família. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam dá um estatuto às mulheres dele, dizendo que todas elas são boas mulheres, são mulheres limpas, puras e não têm nada a ver, não estão metidas com nenhum tipo de problema. E depois também fala sobre Safwan ibn Mu'attal, o tal senhor que foi acusado, dizendo que eu só sei bem dele e ele é um bom homem. E então praticamente o estatuto de Safwan também ganha muito publicamente perante todos. Mas a ideia do profeta sallallahu alaihi wasallam era basicamente essa. Mas, como sabem, o Islão trata e o Islão enfrenta os mesmos problemas naquela época como nós enfrentamos hoje ou como enfrentámos há milhares de anos atrás, que é, há muita coisa dos tempos antigos que ainda fica. Há uma passagem em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eu até já meti no screen para vocês verem, que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, em Muslim Sharif, portanto é um hadith altamente fidedigno, dizia que há quatro coisas que realmente vão se manter mesmo que estão no Islão e que vão continuar a acontecer, 4 características que no meu povo, ou seja, nos muçulmanos, vão se manter, e são 4 características que já vêm da época da ignorância, já vêm da época pré-islâmica, mas que o Islão ainda não conseguiu matar. E não vai sair também até o último dia. Número 1, a vanglorização do status, ou seja, cada um vai sempre a vanglorizar-se, meu cargo é este, meu cargo é aquele, eu sou melhor que tu és melhor que eu sou assim, ou seja, o estatuto que cada pessoa vai ter durante a sua vida, ele não vai resistir a fazer show-off. 2, a depreciação da linhagem, ou seja, depreciação da linhagem, hoje em dia podemos dizer, é nacionalismo, racismo. Nós somos melhores do que vocês. Nós, porque somos deste país, somos superiores do que vocês. Nós, porque somos dessa etnia, somos superiores a vocês. Número 3, obter chuva através das estrelas. Aqui obter chuva através das estrelas é ter a crença que a chuva vem por causa das estrelas e dos céus e não é Deus que traz. Ou então, obter chuva por causa das estrelas também pode significar pensar que as estrelas fazem a nossa sorte. E número 4, carpir os mortos. Basicamente, carpir os mortos significa o ato de entrar e chorar nos enterros e nos funerais e nos cemitérios e gritar para realmente aumentar o estatuto da pessoa que morreu, pensando que assim todo mundo vai pensar bem nesta pessoa. Essas 4 situações estão. Nessas 4 situações, o que nós queremos falar, o que realmente acontece aqui é, vem ao de cima o problema do nacionalismo. Como sabem, quando ele fala isso, para matar o problema, alguém do povo, Saad bin Muaz, um grande companheiro, levanta-se, ele era da tribo de Aus, e ele diz que ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se este homem for da minha tribo, eu acabo com ele já. Não há problema nenhum. Mas se ele for daquela tribo do outro lado,
Portanto, já viu esse conceito de nós e eles, mesmo entre os companheiros isso existia. Mas isso faz parte do jogo, portanto, isto faz parte, nós temos que resistir a isso. A grande maioria dos discípulos resistia a isso. Mas havia alguns que tinham ainda. Isto estava lá dentro. Mas se for daquele lado, o Senhor diga, a gente depois resolve o problema. Quando o outro lado ouve isto, Saad bin Ubada, um outro grande discípulo também, companheiro, que vai ter um grande papel também dentro do mundo do Islão, também levanta e diz que não, tu não ias fazer isso, se fosse do tua tribo, tu não ias tocar nele, porque vocês não fazem isso. Ou seja, começa a haver aquilo que nós chamamos, começa a haver já vozes de um lado para o outro. E o clima intensifica ao ponto de todo mundo se levanta e já querem realmente. E o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teve efetivamente a acalmar todos e viu realmente que ainda aquele nacionalismo, tribalismo ainda está. E o tribalismo, nacionalismo é uma arma que o diabo tem para criar discórdia entre as pessoas. Aqui foi mais um exemplo. E o profeta, naturalmente, deu a solução. Levantou-se e acalmou a todos. Portanto, não entrando em problemas, simplesmente quando há esse tipo de situações, não há que tomar partidos, há que realmente acalmar todos e dizer, tudo bem, vamos embora, que não vamos falar mais sobre isso, acabou a conversa. Ele queria realmente acabar essa onda de acusações publicamente para os muçulmanos enterrarem esse problema e seguirem para a frente, mas infelizmente não conseguiu fazer isso porque começaram todos a discutir e então o profeta acalmou a todos e mandou efetivamente todo mundo para casa. Inshallah, para a semana vamos, e é agora para a frente, é que Allah subhanahu wa ta'ala vai tomar uma posição e vai ajudar a Aisha radiallahu anha, vai ajudar o profeta, vai ajudar Safwan e vai de uma vez por todas acabar com esse problema e ao mesmo tempo vai criar regras específicas e a partir daquela altura para a frente, qualquer mulher ou homem que fosse acusado injustamente sobre alguma situação teria que enfrentar um tribunal de justiça e teria que realmente enfrentar uma multa se fosse considerado uma mentira. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.